E aí pessoal, tudo bem? Como é que foram a semana? Graças a Deus entramos no novo mês, né? E agora nós vamos voltar semipresencial, o culto presencial, a escola bíblica ainda não, mas estamos em evolução e se Deus quiser logo logo estaremos todos juntos, tanto na sala de aula, escola EBD, desde o berçário até a terceira idade e também nos nossos cultos. Bem, hoje nós vamos falar sobre a última lição, a lição número 11, fala sobre a sólida construção. Nós estamos terminando o Sermão do Monte e o Senhor Jesus ele está dando resumo, né? Normalmente sempre se tem um resumo diante de uma mensagem, de um estudo, até de um trabalho científico, né? Tem um momento da conclusão e Jesus ele vem trazendo a conclusão, que é justamente sobre o assunto que nós vamos falar hoje, que é a construção, se foi numa base sólida ou se foi numa base fraquinha ao ponto de se destruir. Então, antes de começar, eu gostaria de orar com vocês, pedir a direção e a orientação de Deus para que possamos entender e aprender a sua palavra, que isso é o mais importante, que a gente de fato aprenda para viver essa palavra, assim como Jesus estava transmitindo para os seus discípulos e para aquela grande multidão no monte. Nós também queremos aprender com Jesus e venha comigo para a gente aprender na tarde de hoje. Vamos orar primeiro. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem sido bondoso, porque o Senhor tem sido misericordioso. E eu te peço, Deus, que o Senhor estenda a tua misericórdia mais uma vez, que mais uma vez o Senhor fale conosco, Deus, na nossa vida, nesse estudo, Deus. Que o Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar traduzindo tudo que vai ser falado aqui na parte física, Deus, e transforme em espiritual. Que a Tua palavra que chegue até nós, chegue aos lares, Pai, que ela seja uma palavra espiritual, que tenha sentido na nossa vida e que haja transformação, Pai. Mesmo aos que te conhecem, Deus, mas precisamos ser transformados dia a dia, como nós aprendemos nas 2 aulas passadas sobre santificação. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor transforme diariamente a nossa vida e cada vez mais possamos te servir com temor, fidelidade e confiança. Abençoa-nos, Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa todas as pessoas que estão assistindo, Deus, essa aula. Que o Senhor os guarde, os abençoe e os guie, Deus, que dê paz à sua casa, à sua família, que as tuas bênçãos possam entrar dentro desses lares. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, como todas as aulas a gente costuma ler o nosso texto base, hoje o nosso texto base está em Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. É um texto bem curto, bem conhecido de todos, e eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto, e que a gente possa entender. São 4 versículos que têm muita profundidade, como eu falei no início. É o resumo do Sermão do Monte e Jesus ele chega ao momento que ele vai mexer com a nossa estrutura, mexer com os seus ouvintes e nós como ouvintes atuais, e eu espero que Jesus continue mexendo na nossa estrutura. Então o nosso texto fala sobre os 2 fundamentos. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então nós temos um texto pequeno, como eu falei, que tem uma profundidade grande. Jesus ele sempre falava por parábola, falava por enigmas e às vezes formas bem palpável, bem do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para que a gente pudesse entender claramente o que ele queria passar para nós. E aqui ele traz
uma questão de edificação, de construção. Todos nós temos um certo conhecimento sobre a construção, que precisa de alicerce, que precisa de estrutura para poder essa casa subir, não ter nenhum problema. Se não tiver estrutura, se não tiver aquela cinta em cima, pode dar rachamento, rachadura, né, na parede. Então tem toda uma parte técnica que é necessário trabalhar bastante essa estrutura. E Jesus, ele trabalhava com eles, porque eles entendiam. Hoje também para nós é muito claro, muito palpável. E ele está falando especificamente sobre os fundamentos, que é o que sustenta uma casa, o que segura um prédio, o que segura uma construção. E nós sabemos que quanto mais profundo for o fundamento, mais firme essa casa vai estar, ao ponto de você subir outros andares e não ter nenhum problema com relação ao desabamento ou alguma coisa que vá prejudicar a estrutura dessa construção. Jesus falou também de um outro fundamento, que na verdade não é um fundamento, né? Porque não teve nenhum, que é o fundamento da areia. E quem constrói e sabe que a areia ela é frágil, qualquer vento, qualquer situação, aquela construção pode tombar e perder toda a estrutura ao ponto de ela desabar. Então Jesus usou essas duas figuras, mas a preocupação de Jesus não era a construção física que nós temos em nossa residência. Em todos os lugares tem sempre uma construção. Ele estava falando de você e de mim com relação ao conhecimento dele, ao temor dele, a quem construiu a sua vida diante dessa rocha. Essa rocha chama-se Jesus Cristo. E quem construiu a sua vida diante da areia, que não é Jesus e não é absolutamente nada. Cada um seguiu lá como juízo, né? Cada um seguiu pelo seu próprio caminho, a forma que eles entendiam e viviam a vida cristã, ou uma vida achando que é cristã. E nessa tarde eu queria trazer para vocês esse assunto e que a gente pudesse aprender mais um pouquinho da profundidade do estudo que Jesus tinha trazido para nós. Mas antes, nós temos um resumo, né? O que essa aula vai nos trazer como resumo? O resumo da nossa lição diz que o verdadeiro cristão demonstra prudência por ter sua vida construída sobre os princípios contidos nos ensinos de Jesus. Então, prudência tem um momento de parar, tem um momento de pensar e tem um momento de agir. A prudência é o equilíbrio de todos esses momentos. Mas, como eu falei, Jesus vai muito além do que a simples prudência no dia a dia, mas a prudência eterna. Essa é a mais importante. Nós buscamos aqui no dicionário saber o que é prudência, que o texto fala sobre prudência e o texto também fala sobre insensatez. Então o dicionário diz que prudência consiste no uso habilidoso do conhecimento, no exercício de suas ações e procedimentos, no pensar, no falar e no agir. Então essa é a ideia de prudência, você ter o que você desenvolveu, o que você aprendeu, você ter tranquilidade, habilidade, verificar, fazer testagens, quando tomasse uma decisão, ser o mais sensato possível, o mais tranquilo, o mais correto, para que todos esses elementos que nós construímos durante a nossa vida, a gente tomar uma decisão. Então, por isso que uma decisão ela não deve ser tomada imediatamente, que normalmente quando a gente faz isso, acaba fazendo sem pensar e acaba sendo imprudente, mas o prudente é aquele que pensa antes de agir. E o insensato é basicamente o contrário do que é a prudência, né? O dicionário diz que é um tolo, um cabeça dura, um destituído de mente, caracteriza-se por alguém que age sem pensar, aquilo que eu havia falado, de acordo com a sua própria opinião, sem atenção e com rebeldia. Age sem pensar, é um cabeça dura, segue a sua opinião, não aceita um diálogo, não aceita um confronto para ver se de fato está certo ou está errado, simplesmente faz e acaba tomando ações impensadas, ações imprudentes que levam à ruína. Certinho? E na aula de hoje, nós vamos trabalhar dois aspectos. São aspectos bem tranquilos, bem simples, que nós vamos falar sobre as semelhanças
da construção da areia, das construções, na verdade, né? Tem algumas coisas que são muito semelhantes entre um construtor prudente e um construtor insensato. E no segundo momento, as diferenças entre eles. E aí vamos aos assuntos de hoje. Bem, eu coloquei aqui quatro pontos sobre as semelhanças. A primeira semelhança: os dois construtores do texto que nós lemos, eles queriam construir uma casa. Beleza, eles buscavam abrigar a sua família. Segundo, procuravam um lugar ideal. Então, primeiro, queriam construir uma casa. Segundo, procuraram um lugar ideal. Terceiro, tinham condições para construir. Então, eles tinham absolutas condições financeiras para construir essa casa. E por último, estavam bem intencionados. Eles tinham um objetivo bom para a construção da sua casa. Mas vamos ver alguns textos, porque, como eu falei no início, isso não tem nada a ver com casa, com construção. Era apenas uma forma didática que Jesus estava utilizando para as pessoas conseguirem entender com mais exatidão o que realmente Jesus queria com isso. E eu gostaria que você abrisse no Salmo de número 84, 10. Os dois queriam construir uma casa porque eles buscavam abrigar a sua família. E aí no Salmo de número 84, versículo 10, diz o seguinte: abra sua Bíblia em casa, com calma. Eu gosto de usar a Bíblia e eu gosto de marcar essa Bíblia porque é legal quando a gente vai marcando o texto e aí depois quando a gente vai ler, quando a gente passa por lá, a gente lembra exatamente daquilo que a gente estudou. Então o Salmo 84 diz que diz aqui? Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então, levando para o lado espiritual, não o lado de casa, de residência física, mas residência espiritual, tanto o imprudente quanto o prudente, eles tinham o objetivo de construir uma casa, algo para se estabelecer no campo espiritual. Eles tinham sempre um olhar para que a casa dele, a família dele, pudesse estar dentro de um princípio valioso, que aqui diz que era os átrios do Senhor, ou a casa do Senhor. Então, tanto um quanto o outro buscaram vir à igreja e trazer a sua família à igreja. Então, eles tinham duas semelhanças de algo muito positivo. Então, pessoas vêm à igreja, eu já ouvi diversas vezes que às vezes até diz: eu não sou nem crente, mas eu quero que meu filho vá para a igreja, que a minha mulher esteja na igreja, e eu vou para a igreja porque lá eles me ensinam um procedimento bom, uma ética legal, uma caminhada legal. Eu acabo mudando algumas práticas minhas porque a igreja ela me ensina muita coisa. Mas o que Jesus ele estava falando, às vezes o imprudente, aquele que construiu a casa na areia, ele acha que o suficiente é estar na igreja, estar nos átrios do Senhor. Só que o que Jesus ele estava falando era muito mais profundo do que isso. Não era estar fisicamente na igreja, mas ser igreja. Por isso que Jesus disse a construção da rocha. Tem que ser construído na rocha, não é simplesmente vir para um lugar físico para receber as benesses desse lugar físico. E a gente sabe que inúmeras vezes, inúmeras pessoas, de fato, são abençoadas por estarem na casa de Deus, não como um amuleto, mas os ensinamentos que a Bíblia vem trazendo para nós, a palavra de Deus, a comunhão com as pessoas, diz a comunhão com os santos, com as pessoas que temem a Deus, isso vai realmente trazer um resultado positivo na família, o resultado positivo no dia a dia. Mas sem o novo nascimento, isso não tem sentido nenhum no sentido vida eterna,
no sentido comunhão com Deus, no sentido harmonia, no sentido acesso a Deus. É simplesmente um momento, é simplesmente uma bênção que se tem, mas nada além disso. Eles tinham essa semelhança. Os dois queriam estar na casa do Senhor, só que um estava sem o conhecimento verdadeiro através só dos benefícios da comunhão na casa do Senhor que ela poderia trazer, e o outro estava porque teve um encontro com Deus e queria que a sua família estivesse também na casa do Senhor. Então, esse é o primeiro momento. E o segundo diz: procuraram um lugar ideal. Então, reconhecendo que a água é vida, construíram próximo ao rio e caminhou na igreja. Salmo 42:4, ele acrescenta um pouco mais sobre isso, uma explicação um pouco melhor. Porque naquele tempo, lá na Palestina, a água era considerada, até hoje, né? A água é vida. Então se construía perto dos rios, se construía perto de águas, porque dali é a fonte da vida. Por exemplo, a nossa cidade, eu creio que a maioria das cidades, elas sempre foram construídas perto das águas, né? O início de uma cidade, aqui por exemplo, começou-se ali pelo Educanos, então a cidade era ali. E depois foi se estendendo também no São Raimundo, que era perto do rio. Então as cidades começaram a crescer a partir dali, ao ponto de crescer. Mas sempre, todas as pessoas quando vão começar uma comunidade, vão começar um município, se começa perto do rio, porque o rio ele traz vida, traz prosperidade. E aí, esses dois procuraram perto do rio. O que construiu na rocha também estava perto do rio, e o que construiu na areia também perto do rio. E os dois procuraram porque sabem que o rio ou a água, ela tem vida. E aí o Salmo número 42, versículo 4, diz assim: lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. E como passava eu com a multidão de povo e os guiavas em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aí rapidinho eu vou puxar aqui para o 55, que é como se fosse uma complementação. Versículo 55, 14. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Então, novamente, esses dois personagens aqui, o prudente e o imprudente, eles também iam para a casa de Deus, eles também se alegravam de estar na casa de Deus. Como eu falei, o rio, a fonte de vida, eles estavam buscando. Nós sabemos que, como eu falei, né, existe esse desejo de se aprender e de andar em procissão na casa de Deus, em multidão, em busca de se desenvolver. Então, os dois buscaram isso, só que um tinha um objetivo de andar com os servos de Deus, porque na verdade ele tinha prazer, porque ele era servo. E o outro andava na casa de Deus, mas sem o conhecimento de Deus. Às vezes a gente diz, né? Poxa, a pessoa parece que está 40 anos dentro da igreja, 20 anos, mas não desenvolve, não tem mudança de vida, é sempre do mesmo jeito, parece que ainda é menino na fé. E a gente sabe que existe em todas as igrejas, a gente vê isso. E alguns são de fato nascidos de novo, têm um novo nascimento, só que não desenvolveram na fé. E outros acabam estando enganados, andam na multidão, até oram, falam aquela linguagem cristã, mas de fato não teve um novo nascimento. Por isso que Jesus, ele tipo assim, ei, presta atenção, onde é que tu estás firmado? Tu está firmado num achismo, numa religiosidade, numa religião que não tem sentido nenhum, que somente é uma forma de se conduzir, ou tu estás firmado em mim? E aí ele mexe com a nossa estrutura. E eu pergunto de você, onde é que você está firmado? Você está firmado numa religião fria, sem vida, robótica, sem verdade, simplesmente vivendo uma ilusão, uma mentira, achando que é de Deus sem ser de Deus. No texto passado, na semana passada,
ele disse que as pessoas, Jesus, em teu nome eu expelia demônio, em teu nome eu pregava, em teu nome eu fazia várias coisas. E Jesus diz, olha, eu não conheço vocês. E vai existir muito no juízo final esse acontecimento. Por isso que Jesus, ele na conclusão, ele diz, você está na rocha ou você está na areia? Você está em mim ou você está enganado mesmo dentro da igreja? Acontece muito, acontece demais, isso daí é até corriqueiro, esse achar que é de Deus, mas de fato não teve o novo nascimento. E o texto vai avançando, vai dizendo assim, os dois tinham condições de construir. Financeiramente havia uma reserva para concluir a construção. Lá em Mateus 25, 14 a 30, ele fala sobre os talentos. Então os talentos são as nossas reservas espirituais. É o que Deus nos dá. Então o que demonstra que é o prudente e o imprudente é justamente a utilização desses talentos. Na verdade, é quando Deus dá o talento. Quando Deus te dá essa possibilidade de servi-lo com boa vontade, servi-lo seja em qualquer lugar. E o outro, que é aquele cara que recebeu um talento e enterrou na areia, é aquele que na verdade não tem nada para dar, porque ele não teve um novo nascimento, ele ainda é carnal. E existe a diferença dos dois. Os dois estavam ali com condições de construir. E aquele que tem o talento que Deus deu, ele usa esse talento. Eu sempre toco nessa tecla porque ela é importante. Não porque vai mostrar que você é mais crente que alguém, você é mais espiritual, mas a utilização do talento está mostrando que você recebeu esse talento. Se você recebeu esse talento, é porque você passou pela porta. Se você passou pela porta, é porque você está firmado na rocha. Mas aquele que não tem o talento, que não passou pela porta, que não está firmado na rocha, está firmado na areia, e ele não tem condições, a gente brincou aqui, escreveu aqui, financeira de se bancar na vida cristã com a base em Cristo, caminhar com Cristo. Quem tem esse novo nascimento, ele consegue caminhar com Cristo e consegue desenvolver na fé. Quem não tem, já vai ter uma dificuldade, porque como eu falei, ele vinha se enganando, e estando enganado, e de repente se depara sem poder dar frutos, porque ele não passou pela porta, ele não pode dar frutos. Então isso é imprudência. Isso é o que Jesus estava falando, olha para você, dá uma olhada em você, realmente você me conhece? De fato você me conhece, seja sincero com você mesmo. É o que Jesus estava tentando sacudir. Seja sincero com você. Você me conhece de fato? Você consegue se bancar? Você consegue mostrar frutos de novo nascimento? Existia aparentemente essa semelhança. Os dois buscavam construir e aparentemente tinham capital para construir, mas o que tem Jesus, ele tem capital para caminhar. E o que não tem acaba se atrapalhando no meio dessa construção. E por último, a semelhança é que os dois estavam bem intencionados. Não desejavam algum tipo de desastre como resultado final. Então eles tinham uma boa intenção. Estar na casa de Deus, mesmo se enganando ou estando enganado, a pessoa não vem para cá para estar servindo em Deus com o objetivo de trazer um desastre para sua casa ou para sua família ou para si mesmo. Ele não tem essa intenção. E o outro que também está servindo ao Senhor, que está firmado na rocha, esse também vem para que ele tenha uma boa construção, para ter uma vida diante do Senhor, com a sua família, vivendo muito bem. Então os dois têm esse objetivo de estar sendo guiado, estar sendo guardado, estar na casa de Deus. Só que existe uma diferença entre esses dois. O primeiro, o prudente, que está firmado na rocha, nós temos um texto bíblico aqui, que é de Josué. Nesse período, Josué,
que chama lá de renovação de aliança, na verdade Josué estava pedindo para eles reverem a vida deles. E Josué disse, olha, vocês não podem dizer que servem a Deus, mas tendo dentro da casa de vocês ídolos, tendo adoração ao Astarote, a Baal, a vários deuses estranhos, diferentes do Senhor, que é o único Deus, vocês querem servir os dois. Aí entra aquele texto célebre de eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas se vocês quiserem servir ao Senhor, vocês têm que tirar toda essa adoração a vários deuses que tem dentro da casa de vocês, dentro da família de vocês. E aí de repente o povo disse, não Senhor, não Josué, vamos tirar tudo isso porque o Senhor Deus é o único Deus e Ele que vai estar no nosso lar. Os dois, renovação de aliança, momento de exortação, eles mudaram de vida. O que não está firmado na rocha, que muitos ali naquele texto bíblico não estavam firmados na rocha, porque em seguida, no final do livro de Josué, entra o livro de Juízes. E lá no livro de Juízes, que é uma continuação do livro de Josué, pelo menos esses primeiros episódios, lá no versículo 2, capítulo de 6 a 15, está falando lá que Josué morreu, e depois de Josué ter morrido, morreu também aquela geração de Josué, e veio uma nova geração. E essa nova geração não temeu ao Senhor, na verdade não sabia nem quem era o Senhor, e eles começaram a pecar firmemente contra Deus. E a partir daí Deus levantou a sua mão contra eles, e eles começaram a sofrer o massacre dos povos vizinhos ali. E aí mostra que aquela renovação de aliança, para alguns, não foi sincera. Porque eles não levaram para a casa deles, eles ensinaram seus filhos, porque a geração seguinte se desencaminhou ao ponto de não saber nem quem é Deus. Então existe uma diferença entre esses dois construtores. Um foi tocado pela exortação de Deus, e assim como Josué diz, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, e serviram ao Senhor. E outras pessoas que estavam junto dessa mesma palavra de Josué, disseram que iam deixar os deuses estranhos, que iam deixar a adoração a falsos deuses, só que a geração seguinte, que eram filhos deles, mostraram exatamente o que eles não fizeram, que foi temer ao Senhor. Eles simplesmente não sabiam. Se você for lá no texto bíblico, é uma geração que não sabia quem era Deus e não tinha conhecimento dos feitos de Deus, e era comum, natural e normal os pais contarem aos filhos sobre os acontecimentos bíblicos, e eles não tinham conhecimento e não sabiam absolutamente nada. Então, para aí as semelhanças, mas agora nós vamos ver as diferenças. Bem, as diferenças nós também dividimos em 4 partes. Primeiro, o insensato está sempre com pressa. O insensato despreza a instrução e o ensino. Para o insensato, sua opinião é suficiente. O insensato não avalia as consequências. Então vamos ao primeiro ponto. O insensato está sempre com pressa, procurando atalhos e resultados imediatos. Aí tem um texto bíblico que diz, todos os caminhos levam a Deus, né? E Jesus está dizendo que Ele é o único caminho para chegar até Deus. Vocês já ouviram pessoas falarem, todos os caminhos levam a Deus? Eu acho que eu ouvi essa semana. Não importa. Foi uma entrevista de emprego. Não importa se você é de uma religião, se você... Eu sou cristão, eu sou cristão. Então, eu não preciso ir à igreja porque eu sou cristão, eu me conduzo, eu tenho o meu momento de contrição com Deus, eu não faço coisas erradas, extravagantes, mas eu estou dentro da minha casa e sirvo a Deus desse jeito. E outros dizem, não, todos os caminhos levam a Deus. Então, se você seguir a religião X, Y, todos eles vão levar a Deus, porque Deus é um só. E Jesus, ele vem ensinando na palavra dele que não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. E lá em João, eu gostaria de abrir esse texto com vocês. Abra o seu texto aí, João 14, 6. Jesus, ele fala
de um assunto que acaba quebrando todos esses argumentos de que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos não levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. E o texto, nosso texto diz assim, João 14,6, diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe essa ideia. O homem só pode ir até Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o Filho de Deus enviado para morrer pelos nossos pecados. Nas semanas passadas nós falamos sobre justificação. Então ele pagou o preço. Me perdoe, mas não foi Maria, não foi José, não foi Pedro, não foi o João que escreveu, não foi o José, o pai de Jesus, pai terreno, não foi Maomé, não foi Buda, não foi Confúcio, não foi ninguém que morreu para lhe salvar, foi Jesus Cristo. Algumas pessoas pensam, não, porque associam Maria, mãe de Jesus, logo, ela sendo mãe de Jesus, ela manda Jesus. Então eu vou pedir de Maria alguma coisa para que eu seja bem sucedido. Está errado. Somente Jesus Cristo foi que morreu pelos seus pecados e pelos meus pecados. Somente vamos a Deus, foi como Deus estabeleceu. O homem não pode estabelecer uma lei e acreditando que essa lei é verdade. Então, dizer que todos os caminhos levam a Deus, isso é insensatez, isso é imediatismo, isso é irresponsabilidade, isso vai levar a vida de quem pensa desse jeito no final muito ruim, no final muito mal, porque somente através de Jesus é que podemos ter a salvação. Então, essa rocha que Jesus estava falando, sou eu, Jesus, você tem que estar firmado na rocha. Do contrário, se você for por essa ideia, por essa filosofia de vários caminhos, você vai estar firmado na areia. E quando os ventos soprarem, o rio subir e a tempestade chegar, essa casa vai ruir. E aí nós temos a segunda parte que diz: o insensato despreza a instrução e o ensino. Obedecer às normas técnicas não fazem parte de seu procedimento. Então, numa construção, existem normas técnicas. Então, existem profissionais que trabalham nessas normas e existem profissionais construtores. Nós temos os engenheiros, os mestres de obras que estão ali na obra revisando o que os pedreiros estão fazendo. Então, tudo tem uma normatização. Para se construir, é necessário ter norma. Ninguém constrói de forma aleatória, porque se construir de forma aleatória vai ter um problema grave. E o que Jesus estava ensinando sobre as normas técnicas para estar firmado na rocha está lá em João capítulo 3, versículo 3, aquela conversa com Nicodemos, que eu gostaria que você abrisse também. Abre e marque sua Bíblia, é importante. João capítulo 3, versículo 3, um papo de Jesus com Nicodemos, mostrando as normas técnicas de como se entra no reino de Deus. E diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, é impossível um outro caminho levar até Deus, porque é necessário nascer de novo. Nascer de novo é o Senhor Jesus habitando em nós, a gente tendo uma mudança de vida. Semana passada, Jesus ele é a porta. Ele é a porta estreita, somente por Ele há salvação. Então, não adianta tentar bolar as normas técnicas. Na construção, se você bolar as normas técnicas, a sua construção ela vai ruir. Eu lembro um acontecimento de um vizinho que eu tinha porque a casa dele caiu. Ele era bem ao lado da minha casa. Então, ele era daqueles homens bem cabeça dura, que a gente tentava conversar com ele para convencer que a construção dele precisava de um pouco mais de estrutura. Ele disse: não quero saber não. Então, por onde ele andava, ele achava ferro de construção. Então, ele tinha um pedaço de uma bitola, depois de outra bitola, e ia emendando esses ferros,
e ia fazendo as lajes dele. Ele tinha, eu acho que 3 ou 4 lajes na casa dele. Ao ponto de ele mesmo, com os filhos pequenos, vem cá, vamos bater massa, e ia colocando. Não tinha nenhuma norma técnica, não tinha nenhuma instrução de engenharia, não tinha nada. Então ele fez da cabeça dele. E quando chegou um ponto, ele morava embaixo. Graças a Deus que quando ruiu, ela rachou as lajes, mas ela não arriou de uma vez. E a prefeitura foi lá e condenou, e disse, olha, saia da casa porque sua casa vai cair. E aí ele teve que sair e a prefeitura mesmo fez a demolição. Mas é uma situação em que não seguir as normas técnicas por uma construção vai ruir. No reino de Deus, não seguir as normas técnicas de participar ou entrar no reino de Deus, também nós vamos estar enganados. Como eu falei, somente por Jesus, o novo nascimento. E Jesus ele estava chamando a atenção. Tem gente que está na igreja, mas não nasceu de novo. É necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Não se engane. Às vezes você pode até se irritar com essa palavra que eu estou falando aqui. Mas Jesus ele falou para o seu próprio bem. E eu estou falando o que Jesus falou. Pare um pouco. Veja se você nasceu de novo ou se você é apenas um amigo do Evangelho, um amigo da igreja, uma pessoa que se sente muito bem aqui, mas que não nasceu de novo. Porque se você não nascer de novo, quando Jesus voltar, você não vai estar com Ele no reino dos céus. Você vai dizer, Senhor, Senhor, eu estava na igreja, eu conheço fulano, o ciclano, eu cantava, eu sei versículos, eu sei cânticos. Eu orei lá na igreja, eu fui lá na frente, o irmão me chamou, eu orei. Eu estava no círculo de oração, eu estava participando do grupo familiar, eu ia para a escola bíblica. Mas se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. É isso que Jesus estava falando. É necessário nascer de novo. Não viva um evangelho enganado, não viva uma vida cristã enganada. É necessário nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Nascer de novo é mudança de vida. E às vezes as pessoas ficam brincando, né? Eu estou indo na igreja, que diz que é o crente Raimundo, né? Um pé no mundo, outro na igreja. Nascer de novo é entrar em processo de santificação, limpeza da vida, começar a ter uma mudança radical na sua vida. Porque se você não tiver uma mudança na sua vida, você não nascer de novo. Você está enganado, achando que teve um novo nascimento, mas você vive enganado. E eu conheço pessoas no sentido de que a gente não pode saber se está salvo ou não, porque só Deus sabe. Mas o procedimento e algumas ações estão basicamente iguais ao procedimento e ações de pessoas que estão no mundo e até piores. Então tem gente que é crente, mas não se incomoda com um gato na sua casa. Tem gente que é crente, mas está burlando várias outras coisas e não tem assim no coração um temor, de dizer, pô, não estou fazendo certo, isso não está certo. E vive quantos anos na igreja? Isso demonstra que não entrou num processo de santificação, e se não entrou no processo de santificação, não está firmado na rocha. E se está firmado na rocha e está com esse procedimento, é necessário mudar. Mas mudar porque o Espírito Santo está te incomodando, não porque a sociedade diz que isso não é certo, mas porque Deus diz que isso não é certo. E aí sim, quando Deus mostra para nós que nós não estamos certos, nós nos arrependemos e vivemos mudando a forma e o procedimento, santificação. Mas se Deus não nos incomodar, se a gente não tiver nenhum reconhecimento de erro, de pecado, alguma coisa está errada. Será que de fato eu nasci de novo? Será que eu não estou vivendo um grande engano na minha vida? E o que é pior, vivendo 20 anos enganados? Pense sobre isso. Terceiro ponto, para o insensato, sua opinião é suficiente. Em sua opinião, as suas ideias são as melhores, os profissionais nada sabem. E eu gostaria de abrir aqui no Salmo 53. O Salmo 53 ele é muito interessante e às vezes eu já ouvi pessoas lendo, dizendo que não existe Deus. Uma pessoa diz, a Bíblia diz que não existe Deus. E eu provo para você que não existe Deus. E aí
a palavra fala que o insensato, ele fala justamente isso. Salmo 53:1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Então a pessoa diz para mim, na tua Bíblia está escrito que não existe Deus, não há Deus. De fato, mas aí o termo seguinte diz o insensato no seu coração, não há Deus. Não que a Bíblia está dizendo que não existe Deus, é o insensato que diz isso. E esse insensato, nós convivemos com várias pessoas no mundo. E tem pessoas que têm algumas opiniões e acham que a opinião delas, elas devem prevalecer e não tem um contra-argumento, não ouvem um outro contraponto para ver se de fato está certo ou está errado. Simplesmente a vida deles, a opinião deles é que deve prevalecer. Eles nada sabem. Então eles dizem que ninguém sabe de nada. Tu não vai me ensinar sobre Deus, sobre a Bíblia, porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Volto de novo. Existe uma forma correta. Existem normas técnicas na construção. Se você fizer alguma coisa errada, pode ruir. Mas o insensato diz, não existe Deus. E muitas pessoas são levadas a essa ideia de que Deus não existe. Eu me preocupo muito quando, durante algum tempo, eu trabalhei com jovens e eu me preocupava muito quando eles iam para a universidade, quando eles iam para a faculdade. Porque lá na faculdade, em algumas faculdades, não todas, mas algumas, principalmente a federal, parece que existe um trabalho de desconstrução da fé. E a gente, pais, nós temos que estar muito atentos na nossa base, na criança desde pequena. Porque quando chega nessa idade, na idade de universitários, eles vão ser bombardeados de uma forma tão ferrenha, ao ponto de fato, eles começarem a achar que não existe Deus, que Deus é uma construção humana, que Deus é um pensamento de alguém que trouxe essa ideia para escravizar pessoas. Isso é muito forte. Até um autor deles, chamado Gramsci, ele ensina que 10 vezes contada uma mentira se torna verdade. E a ideia é sempre essa, então vai se massacrando. Deus não existe. Isso é uma construção de algumas pessoas religiosas, mas Deus não existe. O próprio Nietzsche falava sobre isso. A própria teoria da evolução fala sobre isso. Então tudo isso vai entrando na mente, na cabeça das pessoas e elas vão desconsiderando Deus e a opinião delas é que prevalece. Você não consegue nem conversar de uma forma sensata, porque não existe mais diálogo. Existe a gente chama de xiitismo, se tornou um xiita e não tem mais diálogo, é radical. E aí sempre essa ideia de que Deus não existe. E quando se constrói isso, vai se perpetuando por muito tempo. A gente tem convivido com pessoas que entraram nesse caminho e até então a gente não conseguiu desassociar da mente, do coração. Mesmo falando sobre a palavra de Deus, mesmo ensinando, mesmo mostrando o temor de Deus, mostrando as obras de Deus, as maravilhas de Deus, tudo que Deus fez, mesmo assim, a gente vê que existe uma barreira, como se Deus não existisse. Pessoas crentes não, nasceram no lar evangélico, aprenderam, caminharam com a multidão e quando chegou no momento de realmente saber se era cristão ou não, aquele momento de firmar a fé ou tornar a fé como desfé, que na verdade nunca creu, é esse momento. E para voltar é muito difícil. Mas nós temos um Deus do impossível, misericordioso, cheio de misericórdia e bondoso. Isso é que traz tranquilidade a todos nós, porque não é pelo argumento humano, não é pela vontade humana, mas é por Deus. Quando Deus chega ao tempo, Ele quebra esse coração e Ele conserta esse buraco que existe por causa dessa ideia de que Deus não existe. É claro que Deus existe e
E você que está aí na sua casa é prova viva que Deus existe, e Deus é o Salvador, e Deus é o consumidor da sua fé, e um dia você vai estar com Ele no paraíso. E em último lugar, diz que o insensato não avalia as consequências de uma construção estilo gambiarra. Então é uma forma de construção, existe a construção estilo gambiarra, e eu queria falar sobre esse cara chamado Nabal, a construção da casa dele. Nabal, no Antigo Testamento, ele aparece num episódio em que Davi estava fugindo de Saul, e os homens de Davi estavam em um determinado local, e esse Nabal ele tinha ovelhas, tinha bastante, o texto fala sobre ovelhas, então ele tinha uma quantidade enorme, ele era um homem muito rico, e os homens de Davi ali naquela fuga contra Saul, em um momento eram 400 homens, outros 600 homens, então eu não sei aproximadamente quantos homens estavam ali naquele período, e eles cuidavam dessas ovelhas, eles protegiam os pastores de Nabal, então tiveram muito cuidado. Nabal não perdeu nada dos seus animais. E de repente, assim, como se fosse algo natural, Davi pediu para alguns homens irem até Nabal, para que Nabal pudesse ceder algum alimento para eles, porque eles estavam ali sedentos de alimentação. E aí chegou eles, e o Nabal foi muito rude com eles, com esses homens que Davi mandou. E Nabal disse que Davi era um fugitivo, estava fugindo do senhor dele, e que ele não ia dar nada não. E o Davi, assim, muito irado, disse: hoje eu vou matar todas as pessoas do sexo masculino da casa de Nabal. E aí pegou todos os homens que estavam com ele e foram descendo aquele monte, e aparece a figura da Abigail, que aplaca essa ira, traz alimentação, diz que Nabal era igual ao nome dele, homem cachorro, que Davi pudesse desconsiderar, porque Davi ia construir uma casa forte, e lá no futuro isso ia ser muito pesaroso para ele ter destruído um homem como Nabal, vários homens ali, sem terem feito nada contra ele, somente Nabal, mas a ideia do Davi era todo mundo. Então ela conteve Davi. E o que aconteceu? Nesse mesmo dia, que quando ela voltou de falar com Davi, Nabal estava fazendo um grande banquete, estava se embriagando, estava totalmente feliz por ter afrontado, estava feliz. E aí a esposa dele esperou passar o efeito do álcool, e no outro dia ela falou do que tinha acontecido. E o texto diz que Nabal, assim, é como se ele tivesse um ataque cardíaco, alguma coisa assim, um AVC, e ele passou 10 dias ali como se fosse em coma, e depois de 10 dias ele morreu. Por quê? Porque ele foi insensato na avaliação, e as consequências que vieram para ele foram muito graves. Então, às vezes a gente quer viver uma vida cristã de gambiarra. Gambiarra na construção, a gente brinca assim por aí, né? Alguém que faz uma coisa que não é correta, que não tem as normas técnicas, a gente diz: olha, isso daqui é uma gambiarra. E o cara viveu uma gambiarra da vida cristã, que não é cristã, se enganando, achando que é uma vida cristã. Ele vive uma gambiarra, mas as gambiarras, no final, elas sempre vão dar problema. Todo gambiarreiro sempre vai dar problema naquilo que ele faz, porque ele não está fazendo do modo certo. E Nabal viveu uma vida, digamos assim, de gambiarra no sentido cristão. Tem mais um texto que fala sobre as virgens imprudentes. Lembra lá em Mateus, quando Jesus estava falando uma sequência de parábolas, ele falou de dois tipos de virgens, as prudentes e as imprudentes. E as prudentes, elas levaram óleo e esperavam o noivo chegar. Assim que o noivo chegasse, elas iam utilizar aquele óleo para aquela luz ficar a noite toda, e elas estarem ali nas bodas com aquele noivo. Existiam as imprudentes que não levaram, e de repente chegou um determinado horário e elas viram que o óleo delas ia acabar. E elas disseram: olha, dá do teu óleo para que a gente possa estender um pouco mais o período da nossa luz. Eu disse: nós não podemos te dar, porque se a gente te der, o nosso também vai acabar. E elas foram até o mercado para poder comprar, mas quando chegaram, o noivo já tinha chegado e fechado a porta. E Jesus estava falando exatamente sobre essa questão de estar firmado na rocha. Ele disse que elas não entraram
no reino dos céus. E ele diz, ali haverá choro e ranger de dentes. De uma forma didática, Jesus estava falando de um assunto bem conhecido deles, que eram as noivas, questão de óleo, de iluminação, o noivo era ele. E ele estava dizendo, se você ficar brincando de viver um evangelho, no momento em que eu voltar, você vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, e ali haverá choro e ranger de dentes. O texto fala exatamente isso, choro e ranger de dentes. Jesus, que você passa rapidamente nesse texto, você acha que ele não é tão grave. Ele é gravíssimo. É um texto gravíssimo que, nesse mesmo capítulo 25, Jesus vai falando sobre um outro assunto que fala sobre o juízo final. Ele estava falando de fato sobre o juízo final. Ele deu esse exemplo e depois ele foi especificamente falando sobre o juízo final, que é o final da nossa aula. Eu gostaria de concluir. Mateus capítulo 25, eu acho que eu já li esse texto umas 5 vezes ou mais nesse estudo, mas é necessário a gente rever. É necessário sempre estar revendo o que Jesus está falando, porque se você for prestar atenção, o Sermão do Monte, ele é uma repetição do que Jesus estava falando, ele repetiu de várias formas. E no final, ele chegou ao ponto de falar sobre essa questão de estar firmado na rocha, ou você está comigo e vai passar por situações difíceis na vida, assim como o ímpio, aquele que não me conhece, também vai passar por situações difíceis, mas no final vai existir uma consequência tanto para um quanto para outro. E o 25, 41 a 46, ele está falando assim, Jesus falando para as pessoas, falando sobre esse assunto, diz 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, tu não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes meus mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Então quem mais falou sobre céu e inferno foi Jesus na Bíblia. É um assunto que nós não gostamos de falar, porque algumas pessoas dizem que isso é constrangedor. Muitas pessoas que não conheceram a Jesus gostariam hoje, lá no inferno. Eu lembro do texto que Jesus fala sobre, lá em Lucas, sobre o rico e Lázaro, que o rico, estando em tormento, ele queria voltar para falar para os irmãos dele que existia um inferno. Ele disse, Senhor, eu posso voltar, me dá a oportunidade de voltar para me falar para os meus irmãos que eles estão totalmente cegos. E Jesus diz, olha, vocês lá têm a palavra de Deus, tem os profetas, são os pregadores da palavra, eles é que vão falar para os teus irmãos. Agora cabe aos teus irmãos que optarem por crer ou não. E é a mesma coisa aqui. Às vezes, se as pessoas que já morreram tivessem a oportunidade de ser constrangido por essa palavra, dizer, olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Eu queria 1000 vezes ser constrangido para ter a oportunidade de saber que existe céu e inferno e que se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Então, não pode ser constrangedor. Eu sei que às vezes a gente tem que ter um momento apropriado, não pode. O Evangelho não é só isso. De fato, o Evangelho não é só isso. É assustador falar sobre isso. Muita gente não gosta de falar sobre esse assunto, mas a Bíblia fala, e Jesus falou muito sobre esse assunto, porque Jesus tinha o objetivo de que as pessoas pudessem conhecê-lo verdadeiramente, entregar sua vida a Ele.
viver uma vida com fidelidade a Ele, com conhecimento, com temor. E nós devemos considerar várias coisas que Jesus falou. Está firmado na rocha, está firmado em Jesus. Vem a chuva, os rios podem transbordar, mas essa casa ela não se abala, porque ela tem uma rocha que se chama Jesus Cristo. Mas quem não tem Jesus Cristo, que acha que vive uma vida cristã de verdade, acaba vivendo uma mentira muito pior. Sinceramente, é preferível estar no mundo e nunca ter vivido a vida cristã do que estar vivendo uma vida cristã falsa, sem verdade, estruturada não em Jesus, mas na areia, e no final achar que era crente e não era. Então, pense sobre isso, pense sobre esse assunto, porque isso é palavra de Jesus, e Jesus queria mexer com o público dele, queria mexer com aquele auditório no final do Sermão do Monte. E hoje, Jesus quer mexer com você também. Você que acha que tem muito tempo na igreja, pense sobre isso. Você tem 20 anos, 30, 15, 10 anos. Você já nasceu de novo? Você teve um encontro com Cristo? Você lembra disso? Ou você é apenas um amigo do Evangelho e nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo? Porque Jesus disse que é necessário nascer de novo, senão não veremos o reino dos céus. Beleza? Fechamos aqui essa aula, vou fazer uma oração e eu continuo cobrando a lição. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Te peço que o Senhor fale aos corações, não eu, e que a Tua palavra chegue à vida, à mente, ao coração, em todo o ser das pessoas que estão assistindo essa palavra. Que o Senhor mesmo transforme as vidas, transforme os lares, transforme a caminhada de cada um, Pai. Perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Continuo cobrando. Agora vai a lição 11. O que está acumulado, ainda está aberto, eu não fechei nada. Vai lá e responda, porque logo, logo nós vamos iniciar uma nova lição. Beleza? Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Tchau. Até a próxima.